Então, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso devocional Direção, a série Lei da Semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 é o versículo que eu vou utilizar como base para começarmos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha que palavra forte. Diz assim: não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é algo irrevogável, indiscutível. É sobre uma lei que rege o universo. Nosso Deus é um Deus de princípios. Nosso Deus se move através de princípios. A gente pode simplesmente rejeitar tudo isso e dizer, olha, eu quero viver a minha égide, eu quero viver a minha visão, a minha ideia e criar os meus próprios princípios. Ou eu posso simplesmente observar os princípios que regem o universo, que são os princípios de Deus, e cumpri-los para viver aqui na Terra. Porque eu falo sobre a Terra aqui. Quando eu cumpro princípios bíblicos como estes que estão dentro dessa lei, que você vai ver nesses dias, eu estou simplesmente entendendo o que Deus espera de mim aqui na Terra. Fique calmo, já vou chegar num ponto interessante, quero que você acompanhe a linha de pensamento. Se você interrompe aqui, você fica boiando. Vamos lá. Nós lemos aqui um texto que Paulo fala à igreja da Galácia, explicando sobre como Deus trabalha. Ele está dizendo assim, ó, nada do que você plantou, você vai deixar de colher. Essa informação ela é importante para o bem e ela existe para o mal. A lei da semeadura ela funciona dessa forma. O que você plantar, você vai colher. Essa informação eu fico animado, né, quando eu recebo, por quê? Porque olha, o que eu estou plantando de bom, eu vou colher de bom. O que eu plantei de bom, eu vou colher de bom também. Mas também é uma informação delicada e me deixa com uma responsabilidade a mais. Porque tudo que eu plantar de forma involuntária, sem intenção, ou voluntariamente, de forma negativa, sementes ruins, eu também colherei disso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará. Bom, esse versículo já de Coríntios fala a respeito da proporcionalidade, que é um dos princípios da colheita. Depois a gente vai entrar mais aprofundadamente. Mas vamos começar a falar sobre princípios. Você sendo salvo em Deus, ou você não sendo salvo, cumprir princípios vai fazer você viver bem aqui na Terra. Então isso serve para salvos e não salvos. Viver sobre princípios bíblicos trará o resultado para salvos e não salvos. A Bíblia diz, gente, isso aqui muda tudo, porque a gente acha que por ser salvo, a gente já tem tudo, está tudo certo, está tudo resolvido, sem eu fazer nada mais. Eu não tenho que fazer mais nada, porque agora estou salvo. Mas a Bíblia diz que o sol e a chuva nascem para justos e injustos. O terreno que você tem é o mesmo terreno do seu vizinho. Se vocês tiverem o mesmo terreno, ou o mesmo tamanho de terreno, e você é salvo, ele não, mas ele tem na mão sementes e ele lança, e você as guarda ou as come, quem vai colher durante o tempo? Então, o maior milagre, primeiro, antes de entrarmos na lei da semeadura, o maior milagre que existe é o milagre da salvação. Estar salvo em Cristo. Estar vivendo uma vida para Deus. O maior milagre que podemos viver nessa terra é o milagre de sermos enxertados na videira, adotados pela família, salvos para a eternidade. Esse é o maior milagre, ok? Mas depois que você foi salvo, os princípios eles vão te levar, os princípios bíblicos de Deus vão te levar para a lei da colheita, a semeadura e colheita. Porque, de fato, quando recebemos o maior milagre de Deus, e aí vivemos de milagre, nós podemos simplesmente achar
que a partir daquele milagre eu não preciso fazer mais nada, ou a partir desse milagre Deus me dá a condição de viver outros milagres que envolvem a minha participação, que envolvem diretamente a minha participação. O milagre da salvação, ele não envolve nenhum esforço meu. O milagre dessa salvação, eu preciso só dizer sim, porque é sobre o que ele fez por mim. Mas o milagre do plantio e da colheita é sobre o meu lançar de sementes, é sobre o meu regar sementes, é sobre o terreno preparado, é sobre a minha disposição e alguns princípios que não podem faltar nesse dia. A partir daí, eu vou viver o milagre da colheita, porque a colheita é milagre também, mas é um milagre que envolve a minha participação direta. Então, o nosso Deus se move por princípios. Princípios são assim. Se você os quebra, eles quebram você depois. Eu preciso entender que princípios não se quebram. O que são princípios bíblicos? São aqueles princípios que não se alteram com o tempo, não se alteram com a cultura, não se alteram conforme a aliança que Deus fez. São princípios que estão no Gênesis, na Bíblia Sagrada, que estão nas leis de Moisés, que estão na nova aliança, que estão no futuro. Eles são princípios que movem o universo. Então, lá no Gênesis, você vai ter princípios bíblicos que pode aplicar na nova aliança. São princípios. E o que são princípios? Princípios são aquilo que está por detrás da regra. Meu irmão, ouça o que eu estou te dizendo. As regras foram feitas para quem as quebra. A lei foi feita para o infrator. Quem vive de princípios não precisa de regras. Eu sei que é um pouco forte isso, mas ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor. Quem vive de princípios não precisa de regras, porque na quebra de um princípio se cria uma regra. Na quebra de um princípio se cria uma regra. A regra, a existência da regra, já é o declarar de um princípio quebrado. O que é um princípio? Vamos lá, é difícil fazer alguns enxergarem, porque a gente só enxerga as coisas com regras, né? E alguns acham que a Bíblia é um livro de regras. Né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como uma forma de regra. É por isso que tem muita gente ainda que pergunta, pode pecar, pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Porque as pessoas querem uma lista de regras. Mas a Bíblia não é um livro de regras, é um livro de princípios. A Bíblia é um livro que nos ensina a nos relacionar com Deus. Olha, um ambiente forte de regras é um ambiente fraco de relacionamento. É um ambiente que se quebra muitos princípios. Então, regras precisam ser feitas. Ok? Se nós entendemos o que está por detrás das regras, que são os princípios de Deus, que estão em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as alianças, nós viveremos extraordinariamente o que Deus quer. Nós viveremos de forma exponencial, incrível o que Deus quer. Eu não vivo a vontade de Deus, a forma do ideal de Deus, quando eu simplesmente estou esperando uma próxima regra, sendo que se eu entendesse o princípio, a regra ela nem precisaria ser tão assistida dessa forma. Eu não precisaria eu simplesmente mudo a minha corrida e paro de correr atrás de regras. Eu vou descobrir o que Deus quer, o desejo de Deus. Quando Deus criou a lei, Ele já criou porque a humanidade passou a quebrar os seus princípios. Então, eu estou dando essa introdução para que a gente entenda algumas coisas importantes antes de eu entrar na lei da semeadura. Se você tem uma visão de olhar para a Bíblia como um livro de regras, você vai querer encontrar as regras da lei da semeadura. Não, você precisa entender que são princípios. Regras, você, dependendo da situação, você pode quebrá-las. E tem regras que elas funcionam num local, não funcionam no outro. Regras que servem para um ambiente não servem para outro, servem para um tempo, não servem para outro. Mas princípios, eles vão atravessando o tempo e a cultura. O que está de trás, está por detrás do princípio, da regra? O que está por detrás? Então, o que é a lei da semeadura? Ela não é uma regra, uma regrinha. Ela é um princípio de Deus. Isso vai acontecer se você observar. É
primordial você entender que isso independe de salvação. Há pessoas que foram salvas e não cumprem princípios bíblicos. É por isso que tem uma vida de derrota. Há outros que não foram salvos em Cristo ainda, mas que eles cumprem princípios bíblicos. Sabe, toda essa era coach, essa era de treinadores, essa era de pessoas na internet ensinando sabedoria para viver, sabedoria para se relacionar, para prosperar, para enriquecer. Tudo isso é uma tentativa de colocar os princípios bíblicos na sua vida, porque princípios bíblicos funcionam em todas as áreas. Então, não vai ser incomum você ouvir uma live, assistir alguém falando, alguém que não conhece a Deus, nunca se relacionou com Deus, alguém que não conhece a palavra de Deus, não é salvo, não será salvo, não encontrará Deus se não entregar sua vida para Cristo, mas que ensina princípios que funcionam. Porque eles vêm da palavra de Deus. Funcionam. Perdão é um princípio bíblico. Funciona para todos. Honrar pai e mãe, a cultura da honra, funciona para todos. A generosidade, a gratidão, funciona para todos, em todas as áreas. São princípios bíblicos. E a lei que eu vou entrar hoje aqui, a lei da semeadura, ela é um princípio bíblico que independe da sua situação com Deus, do seu relacionamento com Deus. Eu não estou aqui dizendo para você que vale a pena você aplicar princípio de lei de semeadura sem ter um relacionamento com Deus. Não vale a pena, porque você vai viver uma vida extraordinária aqui, vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus, ok? Mas agora eu me destino àqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, já entregaram a sua vida para Deus, já querem viver, estão salvos, estão vivendo para Cristo, só que ainda deixam de viver coisas lindas na terra, por conta da não observância desses princípios. Existem muitas verdades, muitas leis da colheita, muitos princípios sobre a lei da semeadura, mas eu quero compartilhar com vocês alguns. Então, vou listar aqui pelo menos 4, ok? Você colhe aquilo que você planta. 2. Você colhe na proporção em que planta. 3. Você colhe conforme o tipo de semente lançada. E 4. Você colhe no lugar em que plantou. Então, eu preciso começar a entender logo que a lei da semeadura tem os seus princípios por detrás. A lei da semeadura, ela tem... Eu posso simplesmente viver ela porque você está vivendo ela. Ok? Você está vivendo. Nós estamos vivendo a lei da semeadura mesmo sem saber sobre ela. Mesmo sem ser voluntários sobre ela. De forma involuntária nós estamos vivendo isso. O que eu quero provocar você nesses 3 dias é provocar voluntariamente a nossa colheita do que vai acontecer a partir da observância das sementes que eu tenho, da forma que eu lanço, da quantidade que eu lanço, do local que eu lanço. A Bíblia toda fala sobre a lei de semeadura. A Bíblia toda fala, e quando se fala em semeadura, inclusive existem 7 festas judaicas que elas falam a respeito de tempos de colheita. Até a festa do Pentecostes, a festa das primícias, elas são encerramento de ciclos que envolviam a agronomia na época. Então, tudo é plantio e colheita. E não só de forma literal, da semente na terra, como também em todas as áreas da minha vida, eu posso viver e estarei vivendo de forma involuntária, se eu não aprender sobre isso, ou de forma voluntária, proposital, provocada. Olha, o texto de Mateus 7 diz, com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. O texto está dizendo que a mesma régua que você usa, usarão contra você. Lei da semeadura. O texto bíblico diz, tudo o que quiseres que os homens façam a você, façais vós também. Olha, você provoca a reação que você espera de alguém ao fazer aquilo que se espera. Lei da semeadura. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, viverás anos sobre a terra. Ou seja, ao aplicar a cultura da honra àqueles que vieram antes de mim, eu colherei longevidade de vida. Isso é plantio e colheita, isso é a lei da semeadura. Provérbios 28:8 diz, o que semear a perversidade,
cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos já será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, vamos lá. A lei da semeadura está em todos os lugares, já entendemos isso. A lei da semeadura é para salvos e não salvos, isso já entendemos também. A lei da semeadura é um princípio milenar bíblico que vem regendo tudo, mesmo que eu não seja voluntário, também já entendi. Agora eu vou fazer uma diferenciação entre plantio involuntário e plantio voluntário, proposital, de propósito. Plantio involuntário é aquele que eu faço sem ter consciência do que está sendo gerado. A maioria das coisas que eu estou vivendo hoje, elas têm relação com coisas que eu não provoquei voluntariamente. A maioria das coisas que eu vivo hoje são coisas que eu plantei, são situações que em áreas que eu plantei, mas que eu não tinha consciência do que estava plantando. Não é incomum, gente, eu conversar com pessoas e dizer, olha, você está vivendo isso por conta disso, e a pessoa achar que eu sou um bruxo por ter adivinhado o passado dela. E alguém diz assim, meu Deus, você é um, sei lá, um profeta, um bruxo, você é alguém místico, porque você descobriu o que eu vivi. Não é difícil você ver o que a pessoa colheu quando você, ao perceber na colheita, ao olhar para a colheita, perceber o que ela plantou. Porque é muito. Aí você fica alguém que você pode agir, né, como alguém sobrenatural e falar com voz diferente, você pode dar uma de profeta, ou você pode simplesmente entender que tem coisas que as pessoas estão vivendo que simplesmente foram áreas da vida que ela plantou aquilo, ou deixou de plantar. E você pode simplesmente prever o futuro dela também, a partir do momento que você vê as sementes que ela está lançando. E isso não é ser alguém místico, sobrenatural. Isso é ser alguém que entendeu a lei da semeadura. Há muitas coisas que as pessoas estão vivendo, e eu já ouvi várias vezes, né, a pessoa dizer o seguinte, nossa, eu não sabia que isso ia gerar isso. Eu não sabia que eu me tornaria assim. Eu não sabia que eu viveria isso. Se eu soubesse, eu não teria feito. Se eu soubesse, eu não teria plantado essa semente, esse tipo de semente. Só que às vezes, quando a pessoa já descobre, quando ela vai descobrir o poder daquela semente, já é o dia da colheita. Então, quando é que eu preciso parar para pensar sobre quais sementes estão nas minhas mãos, quais eu estou lançando, quais eu estou cuidando? Todos os dias. Simplesmente todos os dias. Porque em todos os dias eu estou construindo algo que vai acontecer. Plantio involuntário é quando você não decidiu plantar. Deixa eu falar uma coisa para você. Há situações que você vive hoje que você não escolheu viver hoje isso. Mas você tinha a opção de escolher não viver isso ontem. Ou seja, eu não tenho o poder de alterar minha colheita. Eu tenho o poder de alterar minhas sementes. Eu não tenho o poder de controlar a colheita, mas eu tenho o poder de controlar as sementes. Então, involuntariamente, muitas vezes, por você achar que não está plantando, você está plantando e vai colher. Uma coisa que acontece muito com a gente é que muitas coisas que a gente diz, que a gente faz, a gente tem a sensação de estar compensando algo que passou. Por exemplo, numa discussão, quando você está brigando com alguém e você rebate a pessoa foi grossa com você, e você rebate com grosserias, você acredita que ao ser grosso com aquela pessoa, você está compensando. Você está compensando o que a pessoa fez. Você acha que está corrigindo o que ela fez. Ao se vingar, você acha que ao se vingar está corrigindo o que ela fez. Mas na verdade, ao se vingar, você está plantando para o que ela vai continuar fazendo. Então, violência gera violência. Grosseria gera grosseria. Rancor gera rancor.
Ódio gera ódio. Então, quando eu estou de grosseria com alguém, a fim de, não, ela foi grossa comigo, agora eu vou ser grosso também. Você não está sendo grosso para compensar o que ela fez. Você não está percebendo que ao ser grosso você está plantando para a próxima. É por isso que o ciclo precisa encerrar em você. É por isso que Jesus ensina a dar a outra face. É por isso que ele ensina você a interromper essas maldições. À medida que você não devolve, porque quando você acha que está devolvendo, você está plantando. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente acha às vezes que está pagando algo e não está pagando, a gente está plantando. E quando eu estou plantando, a colheita será certa. Quando eu estou plantando, a colheita será certa. O texto diz: não se engane. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ao ver o que você está colhendo hoje, eu descubro o seu passado. E ao ver o que você está plantando hoje, eu prevejo o seu futuro. Vamos de novo. Ao ver a sua colheita de hoje, eu estou prevendo o seu passado. Eu estou vendo o seu passado. Estou descobrindo o seu passado. E ao ver as sementes que você está lançando hoje, o que você está plantando hoje, eu estou prevendo o seu futuro. É fácil prever o futuro de alguém quando você vê as sementes que ele lança. É fácil prever o futuro de alguém quando você vê em que lugar que essa pessoa está lançando sementes. É fácil prever o futuro de alguém quando você vê a quantidade de semente que ele lança. E como ele cuida da terra. Então não é necessário, você não precisa ser alguém místico que fala línguas estranhas a cada 10 minutos para prever o futuro de alguém quando você vê aonde ela está lançando sementes. Você não precisa ser místico e sobrenatural para ver o passado da pessoa, ou tentar descobrir o passado da pessoa. É só você olhar para a colheita dela, para a colheita dele. Nós temos diariamente muitas sementes a serem lançadas. Eu não posso alterar a minha colheita, não dá para alterar porque eu tive a chance de alterar a colheita de hoje quando eu lancei a semente ontem. Vamos de novo. Eu tive a chance de alterar a colheita de hoje quando eu lancei as sementes no passado. Hoje, o que eu estou colhendo, não consigo alterar. Mas eu tenho hoje uma escolha de alterar completamente a colheita de amanhã, à medida que eu troco as minhas sementes, que eu escolho os lugares diferentes. Na nossa vida, nós estamos colhendo muitas coisas que plantaram por nós. Muitas coisas que plantaram por nós. Isso não é maldição hereditária, não é nada disso. Simplesmente pelo fato de você nascer em algum lugar. Quando você nasceu, já tinham adultos ali. E você vai colher o fruto daquele ambiente. Isso de forma positiva e de forma negativa. Você vai herdar, você tem heranças quando você nasce. Né? Você tem legados quando você nasce. Então, quando você cresce. Você pode nascer numa família que só plantou coisa ruim. Você já nasceu colhendo aquelas coisas ruins, ok? E isso você não consegue controlar. Mas você pode controlar a partir do momento que você percebe o ambiente que te trouxe a colheita que você está vivendo e o quanto você não quer isso para o seu futuro ao trocar as suas sementes. Agora, positivamente também. Você colhe muitas bênçãos por simplesmente plantios que você não fez. Entender isso é fundamental, porque você... tem pessoas que elas crescem um pouco na vida e elas esquecem que nasceram num lar. E aí, aqueles que significam de forma correta, eles inclusive agradecem até a maldade que receberam. Até a seriedade com que foram tratados, ou até o distrato, até as surras que levaram. Quem consegue significar de forma legal, de forma inteligente, ele consegue olhar para o passado e dizer até a surra que eu levei valeu a pena. Quem é adulto aí que apanhou na época de criança, sabe o quanto aquelas surras foram importantes. Quem não significa de forma correta, ele simplesmente cria mágoas do passado e ele não prospera, porque a honra aos pais te trará prosperidade. Mas
Você lembra de José, né? José fez isso quando encontrou seus irmãos pediram perdão para ele, disseram, né? Nos perdoe porque nós vendemos você. Ele disse, não precisa pedir perdão porque vocês me empurraram para o Egito. Mesmo como escravo, mesmo me vendendo, mesmo com a intenção errada, vocês me empurraram para o centro do propósito de Deus para minha vida. Ok? Então você colhe também bênçãos da sua criação. Então, as pessoas que crescem um pouquinho, elas já começam a desonrar o pai e a mãe. Elas começam a achar que Deus não fez nada, que tudo ela conquistou no braço. Olha que interessante, né? Isso é uma sensação, é uma atitude de muita ingratidão. Uma pessoa que conquista alguma coisa na vida e ela simplesmente acha que tudo foi com a força e dedicação, foi com muito esforço. Aí uma pessoa, um ateu, muitas vezes ele fica incomodado quando vê um crente, um cristão, alguém que crê em Deus, dizendo obrigado, Deus. Ele fica doido, porque ele diz, não foi Deus, foi o seu esforço. Só que ele não entende que antes do seu esforço vem uma família. Ele não entende que antes da família vem o Deus. Deus está cuidando dos detalhes. Então somente os humildes conseguem reconhecer isso. Conseguem reconhecer que antes de ele fazer esforço, ele teve uma estrutura. Antes da estrutura, Deus deu a ele o fôlego de vida. Então você colhe bênção de coisas que você não plantou. Eu sei o quanto que eu colho hoje, porque os meus pais plantaram. Coisas lindas, espirituais, dentro da minha casa. Exemplo, referência, palavras. Eu aprendi a orar com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi a perdoar com eles. Eu aprendi a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Eu aprendi a pregar, a falar. Eu aprendi tanta coisa dentro da minha casa. E isso são coisas que eu colhi sem plantar. Mas os meus filhos, o meu filho Miguel, os próximos que vão vir, os meus filhos não vão colher o que eu plantar se eu não de fato plantar para eles. Então, eu consigo entender que eu sou fruto das orações dos meus pais, mas eu preciso entender que os meus filhos também colherão fruto das minhas orações. E eu não posso alterar mais o que eu recebi dos meus pais, mas eu posso agora potencializar o que eu recebi para aqueles que virão. Ok? Até que ponto você entendeu isso? Eu não posso alterar o que eu recebi dos meus pais, mas eu posso alterar o que os meus filhos vão receber. Sabe, o pastor Mike Murdock, ele disse que o pai dele foi o homem mais fiel a Deus que ele conheceu. E também o mais pobre. Ele disse, olha, o meu pai, ele conheceu a Bíblia, conheceu Deus, teve intimidade com Deus, mas ele não prosperou na terra, porque ele não observou alguns princípios bíblicos. E ele, o Mike Murdock, hoje, até hoje, um homem muito poderoso financeiramente também, além de ser um homem de Deus. Porque ele, além de ter um relacionamento com Deus, aplicou o que Deus deu a ele. Então, a Bíblia é esse livro de princípios, onde, se eu entender isso, eu vou trazer para mim a colheita daquilo que eu plantar. Palavras são sementes. Eu falei isso na série O Poder da Palavra. O Poder das Palavras. Está no Spotify, está no YouTube. Uma palavra confessada é uma semente plantada. Uma confissão repetida é uma semente regada. E uma semente regada germinará. Eu estou vivendo hoje o resultado das palavras que eu disse ontem. Das sementes que eu lancei ontem. E eu vou viver amanhã o resultado das sementes que eu estou lançando ontem. Não esqueça desse detalhe. Hoje você vai sair para a rua, vai sair para a sua vida, vai sair para o seu trabalho e as suas mãos estão cheias de sementes. Você escolhe agora em qual área vai plantar, como vai plantar. Suas palavras são sementes, suas atitudes são sementes, seu trabalho é semente, seu estudo são sementes. Então, aquilo que você estudar hoje é aquilo que você vai conhecer amanhã. Aquilo que você agir hoje é aquilo que você vai trazer de retorno amanhã. Não esqueça que tem coisas que a gente reclama de Deus muitas vezes por não estar vivendo o incrível de Deus hoje, mas quando eu estou fazendo hoje, eu não vou colher hoje. Às vezes a gente reclama da colheita de hoje, mas foi sobre o que eu plantei ontem. E ao invés de eu ficar reclamando do que plantei, eu devia estar atento ao que eu estou plantando.
Eu não posso trocar a colheita, mas posso trocar as sementes. Uma vez eu vi uma menina de 15 anos dizendo: minha mãe me rejeitou porque ela me teve na adolescência. E ela me disse: ela me teve na adolescência e me rejeitou, não quis me criar. Eu sou uma rejeitada até hoje. E eu disse para ela: olha, eu sei que a sua mãe errou, eu sei que seus pais erraram, mas não esqueça que você, ao reclamar dos seus pais, está querendo mudar a colheita. E você não pode mudar a colheita. Você precisa olhar para as suas mãos para ver quais as sementes que você está plantando. Eu perguntei a ela: por que você acha que você nasceu por acidente? Ela disse: porque você acha que os seus pais tiveram um casamento sólido em Deus? Ela disse: não. Então construa você um casamento sólido em Deus. Não se envolvendo com ninguém com 15 anos de idade. Estudando, buscando a Deus, entregando a sua vida ao Senhor. Em vez de reclamar dos passos que a sua mãe deu, olhe para os passos que você está dando. E eu lembro de um ano depois, aos 16 anos, aquela menina estar juntada com o rapaz, fazendo tudo o contrário que eu disse e fazendo tudo igual à mãe, o que ela fez. A chance da filha dela ou do filho dela nascer com o mesmo problema é muito grande. Porque a pessoa passou mais tempo reclamando da colheita dela e de quem errou com ela do que cuidando quais as sementes que está lançando. Então, nesses 3 dias, nós vamos imergir sobre plantio e colheita. Quem serve a Deus vive sobre plantio e colheita. E a gente precisa entender isso quanto antes. Algumas coisas vão abrir a sua mente de forma tão linda, a ponto de você viver o extraordinário de Deus nos próximos dias. Mas você precisa aprender sobre isso. Aquilo que você não tem é aquilo que você não sabe. Quando você olha alguém que tem muito, tem coisa que ele sabe muito e você não sabe. Toda vez que eu vejo alguém que tem muita coisa, que construiu muita coisa, que vive coisas lindas, eu olho para ele e digo: tem coisa que ele está sabendo que não estou sabendo. Então é sobre conhecimento. Tem coisas que nós precisamos saber, que vai fazer com que eu haja. Porque não adianta eu querer plantar, sem primeiro saber como plantar, aonde plantar, o que plantar, quanto plantar. Vamos estudar sobre isso nesses 3 dias. E após esses 3 dias, você está liberado para viver o incrível de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos para te agradecer pela vida, pela saúde. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é e tens feito em nós e através de nós. A tua palavra vem hoje, mais uma vez, nos confrontar, nos corrigir. A tua palavra é linda, incrível, maravilhosa. E hoje, Pai, eu estou disposto a aprender princípios. Eu não quero quebrar princípios, Pai. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Quando eu não entendo que eu sou filho, eu corro atrás de dinheiro, corro atrás de coisas. Mas quando eu entendo que eu sou filho, eu vou simplesmente amadurecer para acessar. E ao cumprir princípios, eu amadureço. E ao amadurecer, o Senhor me dá aquilo que já é meu para usufruir. Conduz a minha vida segundo a tua vontade, Pai. Hoje vai ser um dia lindo, porque eu vou enxergar o dia de forma diferente. Eu estou saindo de casa cheio de sementes para lançar. E eu vou lançá-las de forma correta. Dá-me sabedoria e direção. E eu assumo o meu compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.